Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor. Eu estou aqui nessa noite para trazer uma breve palavra sobre o nosso culto de oração, para confortar os vossos corações nesse tempo e que nós estamos aí com ausência de culto na igreja. Um breve devocional, que você receba essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando a sua vida através dessa palavra. A palavra do Senhor, lá no livro de São Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, ele nos diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando sobre o mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu as mãos, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Amados irmãos, uma palavra poderosa, uma palavra conhecida, E nós vemos aqui que estamos passando por um momento de dificuldades, um momento de calamidades, um momento de medo. Mas a palavra do Senhor aqui nos diz para nós não termos medo, porque Jesus, ele está no controle da nossa vida, no controle de todas as coisas. O Senhor Jesus ordenou a Pedro que viesse ter com ele, quando Pedro lhe pediu para ir ter com ele realmente se era Jesus. Então, queridos, a pergunta a palavra hoje para você nesta vida, muitas coisas, nós temos muitas coisas para temer. Tem muitas coisas para nos trazer medo, tem muitas coisas para nos afrontar, Mas Jesus, ele disse para Pedro para não temer. E essa palavra, nesse tempo, é para a sua vida. Não tenha medo das calamidades. Não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo do problema. Porque Jesus está contigo no meio dessa situação. Jesus, ele é o teu socorro. Ele é a tua ajuda, o teu ajudador, a tua força. Ele está presente em todos os momentos da sua vida. É só você clamar. Não tenhas medo. Porque Jesus quer que nós olhemos para Ele. No meio das dificuldades, nós precisamos de olhar para Jesus. E aqui eu deixo uma pergunta para o seu coração, para a sua vida nesse tempo. Para quem você tem olhado em meio a toda essa situação? Aonde estão os seus olhos e o seu coração? Então, enquanto Pedro
olhava para as ondas, para o mar, ele se afundava. Mas quando Jesus chamou a atenção de Pedro para olhar para ele, e quando Pedro olhou para Jesus, ele estendeu a mão e pediu socorro. E o Senhor o socorreu. E ele pôde andar sobre as ondas, sobre o mar, seguro nas mãos do Senhor. Então, seguro nas mãos do Senhor, você vai passar por todas essas dificuldades. Você vai vencer todos esses momentos, todas essas situações difíceis, porque o Senhor é aquele que te sustenta. O Senhor é aquele que te toma pela mão, que te dá força. Não olhe para o que estão dizendo, para as coisas que estão acontecendo em nossa volta. Os nossos olhos e o nosso coração, eles têm que estar fixos e fitos no Senhor Jesus. Porque só Ele pode te socorrer em tempos de dificuldade, em tempos de angústia, em tempos de calamidade, que é o que nós estamos vivendo e estamos passando nesse momento. Então, olhe para Jesus, né? Você tem que olhar, não olhe para o tempo, olhe para Jesus, né? Olhe para Jesus, não tenha medo. A palavra do Senhor para Pedro foi essa: olha para mim, Pedro, não tenha medo, porque eu estou contigo. Jesus está contigo. Não se preocupe, não esteja angustiado, não esteja ansioso por coisa alguma, porque o Senhor é o seu ajudador nos momentos de dificuldade. Ele é o nosso socorro presente nas horas de angústia, nas horas de tribulação. Então é tempo de nós segurarmos nas mãos do Senhor, alegrarmos o nosso coração e seguirmos firmes, certos que nós vamos andar sobre as águas, que nós vamos andar sobre as tempestades, que nós não vamos sofrer dano algum, porque o Senhor é aquele que nos socorre, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece. Mas, queridos, eu quero deixar aqui uma palavra para vocês, para nós estarmos em oração, no momento de oração, né? O Senhor, Ele te toma pela mão, né? Ele passeia contigo, como Ele passeou com Pedro sobre as águas, né? No meio das dificuldades, no meio da calamidade, né? E Ele acalma o seu coração, Ele acalma o seu espírito. Então fique em paz, entre na presença do Senhor, descanse no Senhor. Ele acalma todo o vento contrário na sua vida. Então, queridos, eu quero deixar aqui uma palavra para vocês, que se encontra lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 2. E nós vamos aqui orar e que a bênção, a unção, a graça, o socorro do Senhor esteja sempre presente na sua vida. Quando bater aquela tristeza, aquele desânimo, olhe, segure nas mãos do Senhor e siga firme. Então, Isaías 43, no verso 2, diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém, queridos? O Senhor é o seu Salvador, é o nosso socorro, a nossa segurança. Vamos orar, descansa no Senhor o seu coração. Senhor Deus, nós te louvamos e te adoramos nesse tempo, nós colocamos as nossas vidas na tua presença, no teu altar. O Senhor está no controle de todas as coisas, nada pode fugir ao controle do Senhor. Aquieta os corações que estão angustiados, tristes e abatidos, que eles saibam que o Senhor está no controle de todas as coisas, e as mãos do Senhor estão estendidas para salvar e socorrer nesse tempo. Nós te amamos, te adoramos e te bendizemos, porque o Senhor é o socorro presente nas horas difíceis. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.